Olá! Então, ainda no tópico 3 das nossas aulas, a mineralogia do solo, parte 2. Nós vamos falar sobre os aluminosilicatos da fração argila, então a ênfase nesse estudo hoje é a fração coloidal inorgânica do solo. Então, começando pelos aluminosilicatos da fração argila e depois os óxidos e hidróxidos, que são os não silicatos da fração argila. Então, aqui nós temos a representação, uma das maneiras da gente representar o tetraedro de silício. Aqui embaixo, o mesmo tetraedro de silício representado de uma forma diferente. Aqui nós temos dois tetraedros de silício, sendo que eles estão unidos por um átomo de oxigênio em comum. Então, este átomo de oxigênio pertence tanto ao tetraedro da esquerda como da direita. Aqui embaixo nós temos o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tetraedros de silício, compartilhando átomos de oxigênio em comum e formando, portanto, uma folha ou lâmina de tetraedros de silício. Aqui ao lado nós temos o octaedro de alumínio. Então, olha o octaedro embaixo e aqui em cima. Se houver dificuldade em visualizar um octaedro aqui, vamos comparar com o octaedro aqui de baixo, que está inclinado, né? Vamos achar o vértice superior aqui e o vértice inferior, oxigênio do vértice inferior, aqui embaixo. Aí fica fácil visualizar, eu acredito, né, que fica mais fácil visualizar esse plano de átomos de oxigênio, esses 4 átomos de oxigênio, aqui, ó. O plano de átomos de oxigênio. Então, oxigênio no vértice superior e vértice inferior. Ao lado, nós temos o que? Polimerização de octaedros de alumínio, da mesma forma que os tetraedros de silício polimerizam. Como que polimeriza? Compartilhando átomos de oxigênio. Então, olha lá, esse oxigênio que eu estou marcando com o laser, ele pertence tanto a um octaedro como a outro octaedro. Então, dois octaedros compartilhando este átomo de oxigênio. E aqui embaixo está representada, então, uma folha ou lâmina de octaedros de alumínio. Vamos a uma outra forma de representar. Então, o importante é que vocês, ao colocar os olhos, ao bater os olhos nessas representações, saibam descrevê-las, né? O que essas imagens me passam? Da mesma forma, o tetraedro de silício, octaedro de alumínio, a polimerização de tetraedros formando uma lâmina, polimerização de octaedros formando uma lâmina. Aqui em cima, da mesma forma, uma lâmina ou folha de tetraedros de silício. Aonde estão os tetraedros? Vamos isolar aqui o tetraedro da ponta, este tetraedro, sendo que no centro nós temos o silício, né, de acordo com a legenda, é o cátion coordenado, o silício coordenado por 4 átomos de oxigênio. Tá? 1, 2, 3, 4. Tá aqui o tetraedro. Compartilhando oxigênio com outro tetraedro de silício. Ó, 1, 2, 3, 4. Então, aqui nós temos, onde o laser está, 2 átomos de oxigênio sendo compartilhados por ambos tetraedros. E aqui embaixo, na folha de octaedros de alumínio, da mesma forma, nós temos átomos de oxigênio sendo compartilhados por octaedros. Já estudamos, né, a questão da força de atração eletrostática, que é a distribuição uniforme de cargas positivas pelo cátion central aos ânions coordenados, né? Então, tem que ter uma distribuição uniforme. O alumínio tendo carga ou número de oxidação fixo em mais 3,
no centro de um octaedro, ele vai dividir essas 3 cargas positivas de maneira uniforme com os 6 átomos de oxigênio, que são coordenados, né, ao alumínio. Vamos ver na outra imagem, uma outra forma de representação das lâminas de tetraedros e lâminas de octaedros. Então, este trapézio aqui, então, é uma figura que vai nos auxiliar algumas vezes em alguns exercícios, algumas vezes é necessário representar de forma mais estilizada essas folhas ou lâminas. Então, olha ali, as folhas ou lâminas de octaedro, aqui, né, de octaedro. E as folhas ou lâminas tetraedrais ou de tetraedros. Da mesma forma, na estrutura à direita. Essa estrutura 1 para 1, o que significa uma estrutura filosilicatada 1 para 1? Lembrando, né, como eu acabei de falar, que nós estamos falando de aluminosilicatos pertencente ao grupo dos filosilicatos. Filo, prefixo que significa lâmina ou folha, né? Então, são filosilicatos porque são formados por lâminas ou folhas de tetraedros ou de octaedros. Continuando, na estrutura 1 para 1, eu tenho uma lâmina de octaedros de alumínio para uma lâmina de tetraedros de silício, uma lâmina de octaedros para uma de tetraedros e assim sucessivamente. Exemplo de minerais que apresentam estrutura 1 para 1 na fração argila dos solos, caulinita e aloisita. Essa estrutura ela difere, a caulinita difere da aloisita por uma camada de molécula de água, uma camada de moléculas, né, formada por moléculas de água, entre essas estruturas 1 para 1, no caso da aloisita. Então, tem uma camada de molécula de águas. Na caulinita não existe esta camada de moléculas de água entre as camadas ou lamelas, né, da caulinita. O que une as lamelas ou camadas na caulinita são pontes de hidrogênio. Nós já conversamos sobre isso, voltaremos a este assunto, né? Como é que se formam essas ligações de hidrogênio? O nome lamela, né, ou camada, vocês vão encontrar na literatura para cada estrutura 1 para 1 ou estrutura 2 para 1. Ok? Então, vamos chamar de lamela ou camada, esse conjunto de 2 lâminas, no caso da estrutura 2 para 1, lamela ou camada, no caso dessas 3 lâminas ou folhas, tá, na estrutura 2 para 1. Exemplo de minerais que comportam a estrutura 2 para 1 na fração argila dos solos. As esmectitas, da qual a multimorelinita, lembram lá, é o representante mais abundante, mais importante. As ilitas e as vermiculitas. Podemos passar para o outro slide. Agora, bom, aqui nós temos mais uma informação, né? A informação que nós temos nesse slide e no próximo é do exemplo de minerais filosilicatados da fração areia e fração argila. Na realidade da fração areia, eu coloquei só a mica aqui, por enquanto, né? Nós temos alguns tipos de mica, mas vamos generalizar neste momento. Mica, então, mineral primário, aquele mineral que na rocha do granito, já mostrei para vocês, né? Ela brilha, né? Então, se for mica muscovita, é um mineral que brilha, uma superfície lisinha que brilha, né? Parece folheada. Muitas vezes com a chave mesmo do carro de vocês, da porta da casa, vocês conseguem esfoliar esse mineral da rocha, a mica. Eu até tenho aqui um exemplar, já que estamos falando, né?
da mica, né? Então, vocês podem ver, esse é um exemplar bem grande, né? Que eu adquiri, mas que dá para a gente perceber, né? Como a mica é um mineral assim, laminar, composto por essas lâminas. E essa morfologia externa da mica tem a ver o quê? Com essa estrutura laminar folhada dela. Então, vamos lá. Quais são as novas informações? As novas informações agora são o nome de alguns minerais que vocês têm que memorizar, tá? E nós vamos aprofundar um pouquinho mais o estudo desses minerais na sequência. Por enquanto, o que temos que saber? A mica é mineral primário, 2:1. Olha lá, 2:1. É um mineral que tem um distanciamento interplanar basal fixo. O que é o distanciamento interplanar basal? É a distância que vai do plano de átomos de oxigênio aqui superior desta lâmina de tetraedros de silício até o próximo plano de átomos de oxigênio da lamela seguinte, né, deste trapézio, primeiro trapézio, estrutura de trapézio aqui, né, da lamela seguinte. Então, distanciamento interplanar basal. Isso é importante porque eu posso identificar, olha lá, os diferentes minerais de acordo com o seu distanciamento interplanar basal. Para a mica, é fixo em 10 angstrom, ou 0,1 do nanômetro. É fixo porque a mica é um mineral que está, entre aspas, fechado, né? Fechado. Não é um mineral expansivo, como nós vamos ver na sequência. Mineral que abre e fecha. Mineral expansivo é um mineral onde ocorre variação do distanciamento interplanar basal. Na mica não existe variação no valor de D. Tá, esses tracinhos pretos aqui são as cargas de substituição isomórfica. Lembram lá? Então, no tetraedro de silício, a substituição mais comum é saída do silício 4+, e entrada de alumínio 3+. Como a carga positiva do alumínio é menor, então forma-se esse saldo de carga negativa nas folhas de tetraedros de silício e alumínio. Então, como o mineral tem que ser uma estrutura neutra, né? Então vem o potássio, olha aqui na legenda, vem o potássio para neutralizar essas cargas negativas de substituição isomórfica e assim forma-se a mica, tá? Professora, poderia ser magnésio no lugar de potássio? Não, então olha lá, existe em primeiro lugar a carga +1 do potássio, o raio iônico do potássio, né? A identidade é dele, única dele. Então, realmente, as micas são aluminosilicatos de potássio preponderantemente. Então, olha lá, potássio. Então, a mais abundante nos solos, para nós, nas rochas, são a mica muscovita e a mica biotita. Como eu disse, nós vamos entrar em detalhes na sequência. A elita é um mineral secundário. Por quê? É um mineral da fração argila, porque a área superficial específica é bem menor do que a de um mineral primário. Nós vamos estudar isto na sequência também. Então, voltando, a elita é mineral secundário. Então, olha lá, o que importa para nós agora é estudar essas estruturas. Estrutura do tipo 2:1, ou seja, duas lâminas de tetraedros de silício ensanduichando uma lâmina de octaedros de alumínio, a elita, 2:1, mica também, 2:1. Só que a elita é um mineral que já tem um distanciamento interplanar basal, que pode apresentar 11 angstrom, né? Um distanciamento um pouquinho maior. Então, já ajuda a distinguir, né, a elita da mica. Esses minerais, elita e mica, são fontes de potássio no solo. E são minerais, olha aqui, não expansivos.
Cuidado, mica é primário e ilita é secundário. A vermiculita é mineral secundário, também na fração argila, então preponderantemente presente na fração argila dos solos. Olha lá o distanciamento interplanar basal da vermiculita, ele pode variar de 10 a 14 angstroms. Sim, o mineral ele pode expandir e contrair, dependendo do quê? Das condições ambientais, do clima, da umidade, do tipo de cátion interlamelar aqui, entre as lamelas, do tamanho das moléculas que se ligam aqui, fazendo pontes, muitas vezes, de complexos ou compostos organominerais. Né? Então, o mineral, ele expande. Professora, talvez fosse a pergunta, mas se a mica também pode fechar, entre aspas, né? Ela pode diminuir seu distanciamento interplanar basal a 10 angstroms. Eu não posso confundir a mica com a vermiculita? Sim, se ela fechar para 10 angstrom e você estiver fazendo uma análise no laboratório, né, uma difração de raio-x, pode confundir sim. Aí, como é que a gente faz para diferenciar? É bem simples, um tratamento químico na amostra, que se for, né, vermiculita, ela vai abrir, ou seja, vai aumentar o distanciamento interplanar basal com determinado tratamento químico. Então, temos que prestar atenção nisso. O outro mineral secundário de extrema importância na fração, então, portanto, argila dos solos, é a montimorilonita. Ela é muito abundante aqui na bacia de Curitiba, na formação geológica chamada Formação Guabirutuba. A montimorilonita, olha lá, é o mineral de argila mais expansivo que existe e é encontrado na fração. Claro, fração argila, desculpe, como eu já falei, mas pertence né, à família das esmectitas. E nessa família das esmectitas nós temos também outros argilominerais de importância, beidelita, nontronita, mas eu vou pedir que vocês memorizem montimorilonita, né, por enquanto, porque é o mais importante e o mais abundante nos nossos solos. Então, olha lá, os expansivos, os não expansivos. Montimorilonita pode atingir, olha lá, um espaçamento interplanar basal de até 20 angstrom. Né? Então, dependendo também do tipo de cátion interlamelar, dependendo do raio iônico hidratado desses cátions, dependendo das moléculas orgânicas, né, que podem também se ligar a esses cátions ou ser atraídos pela superfície negativa do argilo mineral. Observem lá, as substituições isomórficas na vermiculita, na ilita e na mica ocorrem nas lâminas tetraedrais, estão vendo? Já na montimorilonita, substituição isomórfica está onde? Na lâmina octaedral, olha lá, nos octaedros de alumínio. Então, o alumínio é substituído por um outro cátion. Né? E aí ocorre o quê? Um saldo de cargas negativas na lâmina de octaedros de alumínio. Podemos passar para o outro slide. Finalmente, né, então os últimos dois minerais alumino-silicatados, filossilicatados, que vocês devem memorizar, clorita, caulinita já falamos dela. Então, na realidade, não são outros dois, né? É mais um só, a clorita. Olha lá, a clorita tem um distanciamento interplanar basal fixo em 14 angstrom. Não varia, porque é um mineral não expansivo. Por que não expansivo? Porque entre as lamelas 2:1 da clorita, tem aqui uma lâmina ou folha octaedral, tá? Pode ser uma lâmina gibsítica ou hidróxido de magnésio. Então, ou hidróxido de alumínio polimerizado no solo entre as lamelas, ou hidróxido de magnésio polimerizado também e se colocado, ou se alocado aqui entre as lamelas.
Por que este polímero, né, de hidróxido de alumínio? Porque essa folha octaedral, ela com certeza está carregada positivamente e existe aqui para neutralizar as cargas negativas de substituição isomórfica na lâmina tetraedral do clorita. Olha, eu esqueci de colocar aqui, né, as cargas negativas de substituição isomórfica na lâmina de tetraedros de silício. Então, coloquem vocês aí nas suas anotações. A caulinita também é mineral não expansiva, do tipo 1:1, espaçamento interplanar basal, 7,2 angstrom, é fixo. E esses risquinhos que eu pus aqui estão simbolizando as ligações de hidrogênio. Ligação de hidrogênio é hidrogênio com oxigênio, hidrogênio com oxigênio. Então, as ligações de hidrogênio. Aqui estamos ilustrando. Quando eu falei em mica preta e mica branca, mica biotita é a mica ferromagnesiana. Minerais ferromagnesianos são minerais escuros, pretos, amarronzados, ok? E minerais claros são chamados de minerais félsicos. Olha lá, muscovita só tem alumínio na camada octaedral. Então, é um alumínio silicato, né? Que não contém ferro nem magnésio na estrutura. Já a biotita tem magnésio e ferro, dando o caráter máfico. Então, biotita é mineral máfico e a muscovita é mineral félsico. Olha lá que bonita micrografia da vermiculita, né? Então, dá para observar também dá para ter essa sensação, né, de lâminas, sensação laminar desse filo silicato. E aqui na outra micrografia, né, após a expansão da vermiculita, então vermiculita expandida, olha lá, parece, alguns autores associam com semelhança de vermes, né? Então daí talvez venha o nome vermiculita. Olha só que linda essas micrografias. Aqui são de esmectita, dá para a gente ter a sensação de esponja, né? Com tantas reentrâncias, então uma área superficial específica muito grande da Monte Morilonita no caso. Então aqui tem até a fórmula, né, da Monte Morilonita, mas nós vamos deixar a fórmula para depois, porque vamos entrar em detalhes a respeito de cada mineral filosilicatado visto até agora nos slides, tudo bem? Mas vamos tentar enxergar alguma coisa nessa figura, vamos tentar enxergar as folhas de tetraedros de silício e de octaedros de alumínio. Nossa, professora, que confusão, tá muito difícil. Calma, vamos isolar, né? Se você consegue reconhecer bem o seu tetraedro de silício ou octaedro de alumínio, você consegue reconhecer e isolar um tetraedro, um octaedro nessa imagem. Vamos lá. Então, aqui em cima, olha lá, a bolinha branca é o átomo de silício. Opa, desculpe. O branco é o hidrogênio. Já fiz confusão aqui. Peraí, sódio, alumínio é o roxo, magnésio é o verde, ok. O cor de rosinha é o silício, então aqui nós temos um cor de rosinha nesta imagem. Me confundi agora, né? Então, porque são tetraedros de silício. Em vermelhinho, átomos de oxigênio. Então, ó, silício, oxigênio aqui, tem um oxigênio ali atrás, né, do outro tetraedro, e tem oxigênio em comum aqui com octaedros de alumínio e magnésio. Então, octaedro, olha lá, o octaedro de cima, né, do vértice superior, octaedro do vértice inferior, o oxigênio do vértice inferior, desculpe, e os átomos de oxigênio, né, no plano de átomos de oxigênio. Aqui nós temos o quê? Tá vendo uma bolinha branca? Então, aqui a gente tem o quê? Oxigênio com hidrogênio. Aqui nós temos um grupamento funcional. Então, existe atividade em contato com a solução do solo aqui. Tem um grupamento funcional OH, hidróxido aqui, ou hidroxila, melhor falando, melhor, né? Melhor hidroxila aqui também, hidroxila, olha lá.
E aqui embaixo a lâmina de tetraedros de silício novamente e os oxigênios compartilhados com os octaedros de magnésio e alumínio. Bem, no espaço interlamelar nós temos o cátion sódio. Lembrando que esses cátions são sempre hidratados, né, na solução do solo. Então, esses cátions estão hidratados na solução do solo. A próxima imagem é a caulinita. Caulinita, essa micrografia muito bonita, né, desse mineral. A gente pode ver a morfologia hexagonal da caulinita, que também nos dá essa impressão de filosilicato, né, mineral laminado, né, folhas de octaedros e folhas de tetraedros de silício. Aqui na imagem das bolinhas azuis aqui na minha esquerda, né, nós temos um pontilhado entre as estruturas, né, 1 para 1. Nós temos um pontilhado que está se referindo ao quê? Está se referindo à ponte de hidrogênio. Cadê o hidrogênio? Se a bolinha azul grande é o átomo de oxigênio, então essa pequenininha branca aqui é um hidrogênio. E aqui nós temos uma hidroxila, portanto, uma hidroxila nessa folha ou lâmina octaedral, oxigênio ligado a hidrogênio, oxigênio ligado a hidrogênio. Aí esse hidrogênio aqui faz ponte ou ligação com o oxigênio. Por quê? Porque o hidrogênio ele tem uma eletropositividade muito grande, né? O hidrogênio, quando perde esse único elétron, ele torna-se um próton, então extremamente eletropositivo. E o oxigênio é extremamente eletronegativo. Então, existe essa atração de cargas de sinal contrário, formando essas pontes e tornando a caulinita um mineral não expansivo. Então, o segundo tipo e único, né? Segundo tipo de mineral de fração argila são os óxidos, hidróxidos e oxidróxidos. Aqui é um exemplo, né, de como os octaedros podem assumir configurações diferentes, formando os principais óxidos do solo. Nós já vimos uma lista de óxidos, oxidróxidos, né, e hidróxidos da fração argila do solo, mas esses três eu quero que vocês memorizem, né? Assim como todos os minerais que nós vimos nos slides de hoje, vamos ver ainda na sequência. Tá? Não vai passar de 4 minerais primários, que vocês já memorizaram, e minerais secundários são ilita, vermiculita, montemorilonita, caulinita, clorita, hematita, goetita e gibbsita. 8 minerais secundários, só. E nós vamos estudar as propriedades, as características desses minerais na sequência para atingir o objetivo final, que é compreender o comportamento das diferentes classes de solo, tá? Que está diretamente ligado, né, à fração inorgânica do solo, tanto fração areia, silto e argila, né? Sem falar dos coloides orgânicos. Então, voltando, hematita é o óxido de ferro, olha lá. Então, é um óxido, não tem água na hematita. Na goetita, olha lá. A goetita é um óxido de ferro hidratado. E a gibbsita é o hidróxido de alumínio. Ok? Então, a hematita nós já vimos que ela é responsável por um poder pigmentante muito forte nos solos, né? Bastando 1% de hematita nos solos na fração sólida para que a cor do solo fique avermelhada. A goetita, ela fornece a cor amarelada aos solos e a gibbsita é indiferente. Bom, então vamos começar o estudo das propriedades, das características desses minerais
tá? Para podermos entender o comportamento no ambiente. Em primeiro lugar, nós temos ali a mica muscovita. Eu vou me usar dessas representações estilizadas agora para facilitar nosso estudo, certo? E daí, na medida que tiverem dúvidas, vocês procuram entrar em contato pelo fórum, né, ou na próxima aula. Então, aqui nós temos mineral 2:1, fechado, ou seja, não expansivo, mica muscovita. A fórmula da mica muscovita, eu acho essa maneira de escrever muito didática, alguns autores não concordam, mas olha lá. Entre parênteses aqui, a leitura é a seguinte: para cada 8 tetraedros de silício, 2 são de alumínio, substituição isomórfica. Olha que legal. Então, para cada 8, 2 são de alumínio. Na folha octaedral, somente octaedros de alumínio. Tá? Carga estrutural é a quantidade de, nós já vimos, né, na aula passada, de substituição isomórfica, carga estrutural. CTC, capacidade de troca de cátions, é a quantidade de cargas negativas, mas não todas as estruturais, né? É a quantidade de cargas negativas expostas em contato com a solução do solo. A área superficial específica, 60 metros quadrados por grama. 1 grama deste mineral cobrindo uma área de 60 metros quadrados. Também não é brincadeira, né? Então, imaginar isso. Bom, vamos intemperizar a mica e eu coloquei aqui um estudo, uma possibilidade de resultado do intemperismo, tá? É uma possibilidade bem comum. Então, a mica sofre hidrólise, né, pela ação da água da chuva, principalmente em clima tropical, subtropical úmido. Este próton ataca a estrutura da mica, repelindo o potássio, porque são ambos extremamente eletropositivos, tanto este próton H+, como o potássio. Então, sai o potássio da estrutura da mica. Mas se o potássio sai da estrutura da mica, pense bem, o que o potássio estava fazendo ali? Ele estava neutralizando carga de substituição isomórfica. Essa carga aqui, o que é? Para a gente lembrar que tem substituição isomórfica, ou seja, de silício por alumínio. Aí ocorre um saldo de carga negativa. E para ser um mineral tem que ser neutro eletricamente, tinha o potássio neutralizando. Se o potássio sai, obviamente o tetraedro de alumínio se desfaz. Então, sai potássio, sai alumínio. Potássio pode ser absorvido por organismos, pela raiz das plantas, pode ser lixiviado, ou seja, levado em direção aos aquíferos. O alumínio, em geral, precipita nos solos porque é pouco solúvel e dependendo do ânion agregado, ele se torna insolúvel, então permanece no solo. Vamos continuar a intemperizar, né? Já que nós estamos aqui num clima subtropical, é quente, chove bastante e continua a hidrólise do mineral, que agora é a ilita. Olha lá, a fórmula da ilita. Ó, gente, a estrutura é igual 2:1, filosilicato, vai mudando a composição química. Então, nós estamos estudando reações do intemperismo químico por transformação. Depois nós vamos estudar por neoformação, que é de um outro jeito. Por transformação é quando um mineral se transforma em outro, mantendo a forma. Então, forma de filosilicato, tá aí. Novamente, sai potássio, sai alumínio e a ilita vai se transformar em outro mineral. Essas características aqui, então, olha lá, vamos comparar antes de seguir adiante. Puxa, aumenta o número de tetraedros de silício? Não. Aqui é só uma proporção estequiométrica, significa que saiu o alumínio, né? Formou-se a ilita,
porque ó, tem menos alumínio do que a muscovita, tá? Então, cuidado aí. Lâmina de tetraedros, lâmina octaedral, tá? Carga estrutural, 200 centimol de carga por quilograma. CTC, olha lá que baixíssima, né? Em comparação com a carga estrutural, que nem a mica, né? A CTC é muito baixa em relação à carga estrutural. Mas a área superficial específica da ilita é muito maior, tá? Até 200 metros quadrados por grama. Essa é uma característica dos minerais da fração argila. A área superficial específica grande. Então, muita superfície de contato. Na continuidade, a ilita, então, perde lá potássio, alumínio e transforma-se numa vermiculita. É possível? Sim, é possível, ocorre na natureza. Vamos ver a fórmula da vermiculita. Olha lá, para cada 8 tetraedros, agora eu tenho 1 de alumínio, né? E na folha octaedral não aconteceu nada, mantém-se folha de octaedros de alumínio, tá? Carga estrutural, 120 a 160 centimol de carga por quilograma de vermiculita. Não é por quilograma de solo, tá? Por quilograma de vermiculita. Ops, mas por que aparece agora CTC igual a CE? Carga estrutural e capacidade de troca de cátions com o mesmo valor. Bem, o mineral agora expandiu, né? Abriu totalmente, o mineral expandiu e olha lá o que acontece. A solução do solo está banhando, né? Toda a região externa do mineral e a região interna do mineral, ok? Região externa e região interna. Lembrando que aqui nós estamos num plano unidimensional, né? Imagine num plano tridimensional. Então, a solução do solo representada em azul, ela está banhando, né, toda a região interna e externa do mineral. Sabe-se que a região interna do mineral aqui, ela possui uma rugosidade, né? Ou seja, uma área superficial específica muito maior do que a sua área externa. Então, a área superficial específica interna do mineral é muito maior. Imagine, então, essas cargas negativas expostas, né, como um enxame de abelhas, né? Então, são cargas negativas expostas à solução do solo. A área superficial específica, pasmem, né? Primeira vez que eu vi, achei que isso estava errado. Para cada 1 grama de vermiculita, ó, ela recobre um espaço de até 750 metros quadrados. Eu falo desse jeito, recobre, né? São dados de laboratório, né? Então, 750 metros quadrados para cada grama de vermiculita está à disposição, expostos à solução do solo, ao contato dessa água, né, do solo, lá dos vazios capilares, nos poros do solo. Essa água ela não é uma água destilada, é uma água rica em íons, né, e moléculas orgânicas também, que ficam em contato com essas cargas negativas. Bom, a vermiculita sofre o intemperismo, da mesma forma, libera potássio, libera alumínio e haja alumínio no solo. Lembram quando eu falei na aula anterior que o alumínio é quem mais acidifica o solo? Então, escrevam aí a reação de hidrólise do alumínio e observem que para cada mol de alumínio hidrolisado, libera-se 3 mol de prótons. Para cada mol de Al3+, libera-se 3 mol de H+ no solo. Alumínio acidifica os solos. Portanto, em climas muito quente, muito úmido como os nossos, né? Então, onde o intemperismo químico é muito avantajado, é muito forte, é muito atuante,
esses minerais vão perdendo os metais alcalinos, vão perdendo o alumínio, mas o alumínio insolúvel fica no solo, hidrolisa, é pouco móvel no solo, melhor dizendo, né? O alumínio fica no solo, hidrolisa, acidificando os solos. Por isso, os nossos solos de clima tropical, subtropical úmido, são solos ácidos. Então, dá para generalizar. Nossos solos são ácidos, portanto, pobres também em nutrientes, porque os nutrientes como potássio, cálcio, magnésio, eles são facilmente, então, lixiviados em direção aos aquíferos. Mas se o intemperismo continua, outro mineral que pode se formar é a montimorilonita. Estou vendo aqui um erro na imagem. Essas cargas negativas, elas pertencem à lâmina de octaedros, ok? A lâmina octaedral. Tá. Na montimorilonita, vamos observar a fórmula da montimorilonita. M, né, a proporção aqui, esse número pequenininho, lembram lá da química 1, indica o quê? Indica o número de átomos na molécula, ou melhor, para nós aqui, o número de mols de átomos, né, na molécula. Então, olha lá, M está simbolizando um metal que pode ser cálcio, sódio, tá? Preferencialmente cálcio, sódio, na montimorilonita. Na camada de tetraedros de silício, para cada 8 tetraedros de silício, quantos nós temos de alumínio? Nenhum. Então, não tem substituição isomórfica na lâmina de tetraedros de alumínio, não tem. Mas olha, observem lá a lâmina de octaedros de alumínio. A lâmina de octaedros de alumínio tem substituição isomórfica, né? O alumínio 3+, sai e dá lugar para o magnésio, que é 2+. Então, diminui carga positiva, ocorre um saldo de carga negativa na lâmina octaedral, essa lâmina de octaedros de alumínio que está, então, ensanduichada pelas folhas tetraédricas de silício. Tá, mas existe algo importante aqui, né, que não podemos deixar passar. São as questões ambientais. Para que haja vermiculita no solo, para que haja vermiculita no solo, na fração argila, tem que ter o quê? Tem que ter, primeiro, tem que ter silício, alumínio bastante para manutenção das folhas, né, de tetraedros e de octaedros. E tem que ter potássio. No equilíbrio químico tem que ter potássio suficiente para manutenção de vermiculita no solo. É uma questão de equilíbrio químico, então voltem lá na química do ensino médio, no 2º ano. Vejam lá, depois de cinética química, vem o estudo de equilíbrio químico, né? Então, quando que o equilíbrio se desloca para a direita? Quando que o equilíbrio se desloca para a esquerda? Então, quando que vai ter vermiculita no solo? Quando que vai deixar de existir vermiculita no solo para existir montimorilonita, por exemplo, ou caulinita, ou clorita? Então, é uma questão também de equilíbrio químico. Para que haja montimorilonita no solo, precisa ter o quê? Muito silício, alumínio, mas precisa ter também cálcio e magnésio e sódio, né? Magnésio por causa da lâmina de octaedros de alumínio, né? Da substituição isomórfica, e cálcio e ou sódio, porque nós temos o quê? Principalmente a montimorilonita cálcica e montimorilonita sódica, ok? A montimorilonita sódica é muito conhecida por bentonita. Eu acredito que vocês já devam ter ouvido falar na bentonita. Questões ambientais envolvidas. São indicadores ambientais esses minerais? Sim, todos eles são. Se voltarmos aqui à vermiculita, então a vermiculita existe em quantidade, né, de preferência no ambiente onde há lixiviação, né,
de potássio, de cátions alcalinos, ela é um pouco desavantajada. Então, um clima mais seco, ou que chove menos, um clima temperado, para manutenção de muita vermiculita na fração argila. Monte Morilinita, da mesma forma, né? Então, no ambiente árido, no ambiente seco, ou clima frio e seco, ou seco e quente, ou ainda podemos encontrar esses minerais expansivos, né, em local de acúmulo, em baixadas no relevo, em várzeas, aonde ocorre acúmulo desses íons de nutrientes, e esse acúmulo de íons, né, mantém no equilíbrio químico Monte Morilonita, vermiculita. Vai depender também dos cátions, né? Que tipo de cátions estão presentes para formar vermiculita e Monte Morilonita. Olhando aqui na carga estrutural da Monte Morilonita, de 80 a 120 centimol de carga, ok? E a mesma coisa, ó, CTC igual a CE, ou seja, toda a... Deixa eu desenhar aqui, né? Toda a solução do solo banhando o entorno do mineral, né? Aqui, por dentro e por fora. Por dentro e por fora. E a área superficial específica, 800 metros quadrados por grama. Só a matéria orgânica umificada pode superar um pouquinho esse argilo mineral em área superficial específica, ok? Porque a matéria orgânica, como a gente já viu, é amorfa, né? E cheia de reentrâncias e também um enxame de grupamentos funcionais expostos à solução do solo. Aqui são 800 metros quadrados em apenas 1 grama deste mineral. Continuando, tem algumas observações aqui, né? Muito magnésio na zona de intemperismo, ótimo, lenta remoção de bases e drenagem dificultada. Então, o local com essas características, como nós já falamos. Aqui, eu ia falar mais alguma coisa, mas eu esqueci. Vamos ver se eu lembro agora na continuidade aqui dos slides. Caulinita. Caulinita é mineral não expansivo e olha a fórmula da caulinita. Ela é pobre, não tem nutrientes, né? Na fórmula da caulinita, olha lá, não tem potássio, cálcio, magnésio, né? A gente não está vendo nutrientes. Carga estrutural é 0, não tem carga de substituição isomórfica caulinita. Pois é. E a caulinita é o principal representante dos solos de clima tropical, subtropical, úmido na fração argila. É o principal representante, é o aluminosilicato mais abundante na fração argila de solos de clima quente e úmido como o nosso. Mas, professora, como a caulinita é pobre em carga elétrica superficial? Sim, é pobre, mas né, sempre tem um mas. Né? Então, olha lá, a CTC é baixíssima, né, em comparação com os 80, 120 centimol de carga por quilograma lá da Monte Morilonita, com os 120, 160 centimol de carga da vermiculita, né, é baixíssimo. Mas, e a área superficial específica também, ó, 10 a 20 metros quadrados por grama, né, nem se compara com os 800 metros quadrados da Monte Morilonita. Mas sabe-se que em pH ácido, né, esse pH 5 menor igual a pH 5 é um ambiente de pH ideal para a manutenção desse mineral no solo. Mas sabe-se que a caulinita em pHs mais baixos, ela desenvolve maior CTC. Isso vai fazer parte do nosso estudo que vem na sequência. Então, tem um mas aí bem importante, né? Quando que a caulinita pode desenvolver? Será que ela pode desenvolver uma maior CTC? Então, caulinita existe no ambiente onde chove bastante, lixivia muitos cátions, né? Os solos acabam ficando pobres em nutrientes.
Ocorre também a dessilicatização, né? Olha lá, até então nós estávamos falando de minerais 2:1, né? 2:1. Agora nós estamos falando da caulinita, que é mineral 1:1. Então já houve o que? Uma dessilicatização aqui também. E por fim, um clima onde o intemperismo químico, né, prepondera e é avantajado, ainda como o nosso, também existe o quê? Muita gibbsita. Gibbsita é um mineral de fração argila, óxido hidróxido, olha lá, hidróxido de alumínio, né? Área superficial específica, ops, faltaram as unidades aqui, 100 a 200 metros quadrados por grama. E vamos pesquisar aí qual a CTC da gibbsita, eu não anotei aqui, mas existe um intervalo de CTC porque ela também desenvolve cargas negativas de acordo com o pH do solo, como a caulinita, a gente vai ver na sequência. E aqui nós fizemos uma sequência de intemperismo e acabamos de intemperizar, né, a mica, né? A mica foi intemperizada para ilita, vermiculita, montemurlonita, caulinita e gibbsita. Essa é uma tabelinha comparativa entre cargas permanentes e cargas variáveis. Mas antes desta tabela, é interessante a gente estudar um pouquinho mais sobre a origem das cargas elétricas nesses minerais da fração argila do solo, principalmente nos óxidos, né? A gente não entendeu bem ainda como se desenvolve carga na caulinita e nos óxidos e hidróxidos. Então, na sequência, nós estudaremos isto. Obrigada, até a próxima.